Ah, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ciências sociais. Embora este tema seja de sociologia, para a gente falar um pouquinho de sociologia, do estudo das sociedades humanas, falaremos constantemente de ciências sociais. Por quê? Essa explicação exige mergulhar um pouco na história, mais especificamente no contexto brasileiro. Definir ciência não é uma tarefa fácil. Até um campo do conhecimento, a epistemologia, o estudo do conhecimento ou das ciências, que se dedica a estudar o próprio conhecimento científico. Para nosso objetivo, basta entender o conceito moderno de ciência como conhecimento do mundo marcado por regras e métodos compartilhados e que resultam em um desvendamento de realidades desconhecidas. O conhecimento científico é separado do senso comum. A diferença do senso comum são as nossas opiniões cotidianas e de outros saberes, como o religioso, por exemplo. A ciência, e da filosofia também, a ciência exige objetividade e universalidade. Talvez seja difícil imaginar como as ciências sociais possam ser objetivas e universais, mas foi esse espírito no final do século XIX que conduziu a sua formação. As ciências sociais se manifestaram inicialmente como o lado científico da análise social, porque tinha a filosofia social, mas não era científica, muito mais teorética, mais baseada em teoria, né? Os primeiros cientistas sociais imaginavam poder entender a sociedade do mesmo modo que um físico entendia o fenômeno da gravidade, por exemplo, ou que um químico entendia o universo atômico, ou que um biólogo entendia os seres vivos, as células. Hoje já não se imagina que as ciências sociais sejam tão semelhantes às ciências exatas ou às ciências da natureza, às ciências biológicas. Mas a ideia de que as ciências sociais são científicas porque elaboram métodos sistemáticos e testam detalhadamente suas hipóteses ainda é muito importante e fundamental para distingui-la e defendê-la como uma ciência. Nesse sentido, elas são distintas da opinião do senso comum. Nossas opiniões individuais, cotidianas, não constituem uma ciência social, pois não são fruto de um pensamento sistemático, organizado em torno da análise de dados produzidos com métodos reconhecidos mundialmente, universalmente válidos, entre aspas. Por mais perspicazes que sejam, nossas opiniões não são testáveis. Já o cientista social lida com hipóteses bem delimitadas, busca ou produz dados sobre essas hipóteses, organiza os resultados e os apresenta de forma sistemática, buscando avançar no conhecimento de algo, de alguma coisa. Por exemplo, imagine que você esteja interessado em saber como funciona o sistema prisional no Brasil. Para tratar desse tema, à luz de uma ciência social, é preciso definir exatamente o que você pretende saber, o objeto de conhecimento, Para definir a sua questão, é preciso conhecer o que os outros estudiosos escreveram sobre o tema, que perguntas fizeram e como as responderam. Depois de tudo isso, você pode querer averiguar, por exemplo, de que maneira o sistema prisional estimula a criação de grupos de crime organizado, de facções de crime organizado, como acontece com o PCC atualmente, que trabalha parte das cadeias, tem a Família do Norte, tem vários outros agora surgindo aí dentro das próprias prisões. Essa pergunta é a sua hipótese. O sistema prisional brasileiro estimula a criação de facções, dá munição e armamento para essas facções, ou grupos de crime organizado? Para responder essa pergunta é preciso produzir dados. Há várias possibilidades, dados estatísticos sobre o sistema prisional, entrevistas, formulários, conversas com diretores de penitenciárias, de carcereiros e outros, outros profissionais do sistema, detentos e seus familiares. De posse de uma série de informações, dados, o cientista social tenta compreender o fenômeno, responder perguntas, sistematizando e apresentando os resultados da pesquisa, que podem confirmar a hipótese inicial ou negá-la, ou ainda demonstrar que a pergunta, a hipótese, estava equivocada, que seria melhor fazer outras perguntas. Esse processo de produção científica do conhecimento sobre a sociedade começou a tomar forma no final do século XIX com a sistematização das ciências sociais. Esse momento inicial pode ser chamado de surgimento da sociologia, quando ela nasce, que seria um conjunto de perguntas relativas aos fenômenos do mundo social, da vida em sociedade. Constituíram-se linhagens que resultaram em campos de especialização. As principais deram origem à antropologia, o estudo do homem e dos seres humanos nas diversas culturas, a ciência política, que estuda o fenômeno político, e a própria sociologia, que estuda as sociedades humanas. Esse conjunto de saberes desenvolveu-se de forma diferente, dependendo do contexto social onde emergiu. Em alguns casos, uma dessas ciências teve mais destaque, ofuscando as outras.
Não há, portanto, um modelo universal de desenvolvimento das ciências sociais, muito menos um equilíbrio entre seus diversos campos de especialização. No Brasil, temos uma história particular de entrelaçamento acadêmico entre sociologia, antropologia e ciência política. Então, numa imagem de 2010, uma entrevistadora de um Instituto de Pesquisas e Qualidades em São Paulo, que vão ser usados em análise sistemática. As respostas às perguntas científicas só podem ser adequadamente respondidas com dados, com números. No caso, os formulários são respondidos, pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo também. Você já pensou nisso? Você é capaz de formular alguma pergunta sobre sua própria realidade? A ciência social começa com boas perguntas. O método científico nos ajuda a respondê-las. Imagine alguma questão sobre a sua escola, o seu bairro, a sua rua. Experimente respondê-la sem nenhuma pesquisa. Isso levará a algo como uma opinião, um chute. Se quiser uma resposta válida, será preciso se aprofundar na questão, estudar o assunto. Ainda não é hora de fazer ciência social, apenas de fazer perguntas, mas um bom jeito de começar a responder as suas dúvidas é buscar informações, dados mais consistentes, baseado em estudos, em amostras, em coleta de dados. Se a pergunta for sobre a rua, por exemplo, o morador mais antigo pode ter informações preciosas, que pode fazer com que você tenha um conhecimento melhor daquela rua que você está questionando. Então, os cursos superiores de ciências sociais no Brasil foram e continuam sendo, em sua maioria, de sociologia, de estudo das sociedades humanas, de antropologia, de estudo do homem inserido nas mais diversas culturas, e de ciência política, o estudo científico, entre aspas, aí, da política, do fenômeno político. Entretanto, só a profissão de sociólogo é reconhecida pelo Estado brasileiro, no decreto de número 89.531, de 5 de abril de 1984, motivo pelo qual todo antropólogo, cientista político ou sociólogo é legalmente um sociólogo. Essa regulamentação diz que todo bacharel que completou o curso universitário em ciências sociais tem a profissão de sociólogo. Isso ajuda a explicar por que o ensino de ciências sociais no ensino médio tem o nome de sociologia. Entretanto, o conteúdo especificado pelos parâmetros curriculares nacionais, diretrizes elaboradas pelo governo para a educação no Brasil, é um conteúdo de ciências sociais, isto é, abrange o conjunto das 3 disciplinas de antropologia, mais uma vez, o estudo do homem inserido nos mais diversos meios, do ser humano, nas mais diversas culturas, a ciência política, que estuda o fenômeno político, e a sociologia, que estuda as sociedades humanas. Por isso, nós vamos tratar, em vídeos posteriores, dessas 3 áreas básicas. Vamos ver a seguir quais são entre elas. No outro vídeo nós vamos falar especificamente de cada uma delas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões para temas e assuntos que possam ser abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.